Oi, gente. Hoje a gente está aqui para falar da diferença entre as Pale Ales e as Indias Pale Ales, as IPAs, as famosas IPAs que caíram no gosto do brasileiro. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas para iniciar eu queria comentar que a gente fez uma enquete no nosso store no Instagram e, para minha surpresa, 73% das pessoas, a grande maioria, falou, né, comentou que sabia a diferença entre elas, ou pelo menos que existe diferença entre elas. Não sei se sabem todas, né? Então, se você não sabe todas, confere aí para ver se sabe. E 27% responderam que não sabem, então também para elas a gente está fazendo esse vídeo, né, para explicar, elas são diferentes sim. E para começar a explicar essas diferenças, a gente vai falar um pouquinho de história, porque história e cerveja sempre andaram juntas, né? Principalmente no que diz respeito ao avanço tecnológico ou a falta do avanço tecnológico, né? Que acabou trazendo necessidades para as pessoas, né? Fazerem modificações nas cervejas e com isso gerando os milhares de estilos que a gente hoje pode degustar, graças a Deus. Então, até teve uma parte boa aí de não ter esses avanços tecnológicos tão cedo, né? Então, hoje a gente pode degustar as IPAs justamente por conta da falta do avanço tecnológico na época, porque as Pale Ales, elas originaram as IPAs, né? Dá para imaginar assim, né? O nome Pale Ale e a sua evolução para India Pale Ale. A Pale Ale ela era muito degustada no Reino Unido, então os ingleses, na época, faziam muitas viagens para as Índias e levavam a cerveja. Só que a cerveja ela não aguentava a viagem inteira, porque era longa, né? Levava muitos dias, meses, e ela não conseguia resistir a essa viagem pelo transporte. E aí, pela falta da tecnologia, os ingleses tiveram que mexer na composição da cerveja. Então, criaram as Indias Pale Ales, com uma adição maior de lúpulo e de álcool, né, para que ela resistisse essa viagem para a Índia. Por isso esse nome, India Pale Ale, era a cerveja própria para que eles levassem na viagem. E o que eles fizeram? Por que eles fizeram essas alterações, né? Porque aumentando o álcool da cerveja, o ABV, eles aumentavam a conservação que o álcool traz naturalmente e também ajuda a prevenir contaminação da cerveja. E aumentaram o lúpulo, porque o lúpulo é um conservante natural da cerveja. Além de servir para aroma, amargor, ela também conserva o lúpulo, né? Também conserva a cerveja. E esse lúpulo, ele traz algumas outras diferenças que a gente vai perceber na hora de degustar as duas cervejas. Primeiro, é no aroma, porque quanto mais lúpulo, a gente acaba sentindo um pouquinho mais a diferença do aroma, ela fica bem mais aromática, então as IPAs sempre vão ser mais aromáticas do que as pales. Além disso, no paladar a gente vai sentir as IPAs muito mais amargas, né? O amargor muito mais acentuado do que as pales, né? E o ABV também é mais perceptível, o álcool é mais perceptível, porque a dosagem alcoólica é um pouco maior. E isso mexe, influencia diretamente no corpo da cerveja. Uma fica mais encorpada do que a outra, porque ela tem essas adições. Então, a IPA é um pouquinho mais pesada do que a Pale Ale, o que também traz outra diferença, que é a temperatura para beber. Porque se você tem uma cerveja mais leve, ela fica mais refrescante. Então, o ideal é você tomar ela numa temperatura mais baixa. E aí você vai ter uma cerveja super refrescante, apesar de lupulada, com corpo médio para leve, e você consegue tomar ela num dia de calor super tranquilo e consegue tomar mais dela do que da IPA, né? Porque ela tem teor alcoólico maior, a IPA. E aí você tem uma recomendação para tomar cerveja mais geladinha, de 3 a 5 graus. Ou seja, não precisa botar ela no congelador, tenha ela dentro da geladeira sempre. A geladeira fica em torno de 4 graus e você consegue tomar ela sempre na temperatura certa, ideal. Vai estar sempre própria para consumo. As IPAs você já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na geladeira, porque elas também não vão no congelador, a não ser que você tenha pressa de gelar. Mas se você colocando ela na geladeira, só acompanha para tirar ela um pouquinho antes dela chegar na temperatura da geladeira. Ou sempre que você for beber, tira ela um pouquinho antes de tomar, para ela dar uma esquentadinha. Porque a temperatura ideal dela é entre 5 e 8 graus, tá? E aí a gente consegue ter a cerveja na melhor percepção dela, na melhor. Você consegue sentir os aromas melhor, consegue sentir o paladar dela melhor, tá?
Com relação a ABV e IBU, o ABV das Pale geralmente fica em torno de 4,2% até 5,2% no máximo. As IPAs partem daí, 5,2%, 5,5%, até uns 6,8% mais ou menos. E depois disso a gente já vai partindo para outros subestilos que foram surgindo aí com o passar dos anos. Então, o ABV fica aí, né, em torno disso, e o IBU das Pale Ales geralmente é mais baixinho, aí varia entre 20 e 30, e o IBU das IPAs a partir de 30. Então, essa daqui, por exemplo, ela tá com 46 de IBU, 5,5% de ABV. Nem é das mais altas de teor alcoólico para IPA, tá um teor alcoólico baixinho. A Pale tá com 4,8%, uma dosagem bem boa de teor alcoólico, e 23 de IBU. Recomendação de tomar ela de 3 a 5 graus e a outra de 5 a 8. Então, no mercado, assim, é fácil de perceber, né? Porque você escolhe pelo rótulo da cerveja, né? Então, vai estar sempre escrito o nome. Mas se você estiver degustando meio às cegas, é fácil você perceber pela temperatura que a cerveja está, pelos aromas dela, né? Se ela tá mais aromática ou não, se ela tá mais levinha ou mais pesada, então você consegue diferenciar se é uma IPA ou se é uma Pale Ale, e se ela tá mais amarga ou menos amarga, né? Então, se você está aprendendo a tomar cervejas mais lupuladas, começa pelas Pale Ales, porque você vai ter uma experiência muito melhor. Depois você vai evoluindo, assim, vai aumentando a carga de IBU, de amargor, para você ir se acostumando. E aí o ideal é que você saia lá, você tá tomando Weiss, quer começar a tomar uma cerveja mais lupulada, começa pelas Pale Ales, tá? Porque elas são mais baixinhas, 23 contra 46, né? Então, você vai ter uma experiência bem mais agradável e vai se acostumando com essa lupulagem e vai ter uma facilidade maior para se tornar um amante de lúpulo, um hope maníaco como eu. Eu prefiro, hoje em dia, já as IPAs. Ainda não cheguei no Double IPA, assim, até gosto, mas entre uma e outra ainda prefiro as IPAs. E é isso aí. Então, essas são as principais diferenças. A gente falou aí da temperatura, da dosagem alcoólica, da dosagem de lúpulo. Com relação à cor, elas não têm muita variação. Dentro do oficial, elas estão dentro da mesma possibilidade de variação, mais ou menos. Claro que hoje a gente brinca com cores e coloca cor de tudo quanto é jeito nas cervejas, mas o oficial elas estão dentro da mesma linha. Então, você não vai sentir muita diferença nessa questão. É mais em relação ao corpo, à temperatura de tomar, ao álcool, ao amargor e ao aroma dela, que a IPA vai ser sempre mais aromática. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais, né? Quem sabia tudo, legal. Não sei, quem já sabia alguma coisa, se aprendeu um pouco mais, comenta aí. E fica atento com os nossos próximos vídeos, porque a gente vai falar ainda muito mais sobre as IPAs. A gente tem vários outros estilos para falar, né? Eu vou fazer um outro vídeo aqui também mostrando a cor das cervejas. Vou abrir agora. Melhor parte, né? Para fazer o vídeo, eu vou mostrar a cerveja mesmo. E aí, em breve, a gente vai fazer um outro vídeo também. E aí, vale uma enquete, hein? APAs e American IPAs são a mesma coisa? Tem diferença? Se tem, qual é a diferença? Você sabe? Então a gente vai explicar isso no próximo vídeo aí. Acompanha a gente, tá bom? Beijo, até mais.